Olá, meninas, a paz do Senhor, boa tarde, já quase boa noite. Estou aqui para compartilhar o devocional do dia com vocês. Desde já peço desculpa por não ter feito antes, só agora que eu consegui parar. Mas enfim, meninas, eu sou grato a Deus pela vida de vocês, sou grata a Deus por participar desse grupo tão abençoado que tem nos edificado com essas mensagens, com os devocionais. Sou grata a Deus pela essa casa de Isabel, que eu considero como uma casa espiritual, onde Deus tem usado a pastora Vivi como uma mentora espiritual para nós, que tem nos trazido alimento, instrução. Enfim, meninas, eu só tenho a agradecer a Deus por ter conhecido vocês, mesmo assim, mesmo que seja de longe, né? Mas às vezes o sentimento que a gente tem é como se nós fôssemos conhecidas de muito tempo, e eu tenho certeza que é Deus que faz isso, é Deus que faz essas conexões. Enfim, meninas, o que eu quero compartilhar hoje com vocês é algo que eu creio que o Senhor quer falar com alguém, porque eu queria falar outra palavra, mas hoje, bem à tardezinha, Deus tocou isso no meu coração para mim falar isso, sabe? Falar um pequeno testemunho de algo que aconteceu na minha vida há algum tempo, e até hoje eu ainda estou no processo e lutando, sabe, contra isso. E eu sei que talvez muitas de vocês vivem também, né, com esse problema de dificuldade de se posicionar diante de Deus por conta disso. Enfim, meninas, há algum tempo atrás aconteceu algo na minha vida, e que isso que aconteceu foi muito marcante, sabe? Negativamente. E isso, meninas, causou um trauma na minha vida. E o que aconteceu? Isso me levou para dentro de uma gaiola emocional. Era assim que eu me considerava, sabe? Presa dentro de uma gaiola, paralisada pelo medo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre medo. Porque, meninas, isso era algo que me paralisava. Até hoje eu luto contra isso com todas as forças da minha alma, juntamente com o Espírito Santo, porque eu já perdi muitas oportunidades, até profissionais, em muitas áreas da minha vida por conta desse medo. Eu sempre fui uma pessoa com muitos sonhos, sabe? Mas isso que aconteceu me trouxe um medo tão grande que eu me sentia como um pássaro, sabe? Um passarinho preso dentro de uma gaiola, olhando pelas grades e sonhando com o mundo lá fora, de conquistar o mundo espiritualmente, conquistar pessoas para o Senhor. Mas eu olhava e me sentia incapaz, e me sentia paralisada por conta do medo. Meninas, e era medo de tudo. Eu tinha medo de ser criticada, medo da rejeição, medo de fracassar, medo de errar, medo de me expor. Meu Deus do céu, isso aqui, gravar um vídeo, estar entre as pessoas, para mim, me dava calafrios, sabe? Era um medo mesmo paralisante. E aí, meninas, quando veio meu primogênito tem 16 anos, o Senhor começou a trabalhar isso no meu coração, sabe? O Senhor começou a trazer luz para essa área do meu coração que precisava de libertação. E aí eu comecei a questionar, falando: Senhor, mas por que eu sirvo ao Senhor tanto tempo? Desde que sou criança eu sirvo ao Senhor, e eu vejo as pessoas pregar, porque nesse tempo eu ainda não tinha o hábito, né, de ler a palavra, de mergulhar na palavra. Então eu questionava assim, eu ouço as pessoas falando, pregações que o verdadeiro amor, o amor do Senhor lança fora todo medo, e porque eu vivo assim aprisionada. Então assim, o Senhor começou a trazer luz e essa consciência. Mas foi a partir do meu segundo filho, que é o meu caçula, que é especial, que o Senhor começou
de fato, na verdade, eu percebi as evidências porque o Senhor já vinha trabalhando no meu coração há muito tempo, mas foi quando veio o meu filho que eu acordei, que eu precisava de me posicionar de uma forma diferente para sair dessas cadeias, sabe, dessas garras do medo que me paralisava tanto em todas as áreas da minha vida. E a partir do meu filho, do momento que nós recebemos o diagnóstico do meu filho, eu pensava assim, meu Deus, mas como assim, Senhor? Isso é injusto com essa criança, sabe? Como que o Senhor manda uma criança especial para uma pessoa que está presa pelo medo, uma pessoa que se sente tão incapaz, tão pequena, tão inferiorizada, né, meninas? E foi aí que o Senhor começou a trabalhar na minha vida de uma forma extraordinária, porque eu comecei a me prostrar diante do Senhor. Eu comecei a conhecer o Deus que desde criança eu servia, eu ouvia falar, mas não tinha intimidade, não sabia o que era lugar secreto, não tinha intimidade com a palavra de Deus. E foi a partir desse momento que o Espírito Santo começou a entrar em áreas da minha vida, da minha alma, do meu coração, em que há muito tempo, áreas que estavam, eu acredito que intactas pelo poder transformador do Senhor, porque eu não permitia, era como se tivesse cadeados, eu não permitia que o Senhor entrasse. E sobre isso, meninas, eu ouvi uma palavra muito interessante do pastor Juscelio, que ele fala de Mateus, acho que é 13:33, onde fala que o reino dos céus é como, ele compara uma mulher que divide 3 massas, né, de farinha, e ela leveda com fermento essas 3 massas, até essas 3 medidas ficar levedado. E isso, meninas, ele fala que essas 3 massas, essas 3 medidas representam nós, que nós somos seres triunos, né, corpo, alma e espírito. E a partir do momento que nós temos um encontro com Jesus, automaticamente, quando a palavra de Deus diz, eis que tudo se faz novo, isso fala da conexão que nós criamos imediatamente com o Pai no nosso espírito. O Espírito de Deus, ele começa a habitar em nós. Só que aí, meninas, o que acontece? O nosso espírito é transformado imediatamente, porém a nossa alma, ela começa um processo de transformação, de santificação. Só que para esse processo ele ser eficaz, nós precisamos de nos posicionar, nós precisamos de tomar decisões que permita que o Senhor, que o Espírito Santo entre nessas áreas para fazer uma faxina em todos os lixos que nós vamos acumulando, né, em relação à nossa vida, em relação aos nossos traumas, tudo que nós passamos na nossa vida. E aí, meninas, tem um versículo que eu queria ler para vocês que fala assim, é bem evidente sobre isso, que diz assim, pois vocês não receberam um espírito que o torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora o chamamos Abba Pai, pois seu Espírito confirma a nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:15. Ou seja, meninas, quando diz aqui o seu espírito, o Espírito do Senhor, confirma no nosso espírito. Então, os frutos do Espírito, eles evidenciam aonde? É na nossa alma. Mas para que isso aconteça, nós precisamos de permitir que a luz que nós recebemos no nosso espírito imediatamente quando nós conhecemos a Jesus, que essa luz, ela se espalhe para as 3 medidas, né, da nossa vida, né, e para que ela transforme todos os aspectos da nossa vida, a nossa alma, o nosso corpo. Sim, porque essa semana mesmo eu estive conversando com uma irmã e eu tinha passado um livro para ela ler que chama A Isca de Satanás, e ela diz assim que ela compreendeu, a partir daquele livro o Senhor falou o coração dela, que os 20 anos de sofrimento da vida dela, ela compreendeu através daquele livro que era por conta de algo na alma dela, uma falta de perdão, e ela não conseguia liberar perdão para uma pessoa, e isso causava muito sofrimento na vida dela e causava também enfermidades psicossomáticas, né?
E tudo isso era por conta dessa falta de perdão. Ou seja, meninas, quando nós não permitimos com o nosso posicionamento que o Espírito Santo ele invada a nossa alma, o nosso corpo, e que os frutos do Espírito sejam evidenciados na nossa alma, meninas, a nossa alma fica assim, cheia de amargura, cheia de lixos, e muitas vezes servimos ao Senhor. Tem pessoas que servem ao Senhor 10, 15, 20 anos, como o caso dessa irmã, como o meu caso também, quando eu me sentia assim, presa, né, pelo medo. Era isso que acontecia. Eu já servia ao Senhor desde criança, mas não tinha plenitude em Deus, não tinha relacionamento com Deus. Ou seja, o meu espírito, né, tinha comunicação com Deus. Eu sentia quando eu ia para a igreja, ouvir uma palavra, sentia a presença de Deus, porém eu não permitia que esse espírito, como diz aqui nesse versículo, que confirma no nosso espírito que somos filhas de Deus, eu não permitia. E o que isso acontecia? O que isso ocasionava, meninas? Eu não tinha a certeza de filha. Porque isso que a pastora Viviane sempre fala, né? Tanto que ela começa o curso com esse modo simplesmente filha, porque quando nós entendemos isso, meninas, mudou tudo na minha vida. Eu tive problemas com paternidade, uma paternidade com memórias afetivas, o lado afetivo era muito ausente. E eu também vim de uma denominação, né? Eu sou até hoje de uma denominação, mas antigamente o legalismo era muito forte dentro da minha denominação. Então eu cresci, meninas, conhecendo um Deus, a minha referência de Deus era como se ele estivesse sempre bravo comigo, um Deus que era juiz e que eu servia a Deus por medo de não ir para o inferno, para não ir para o inferno, né? Era assim que eu fui ensinada. Então eu não tinha noção do que era um relacionamento com Deus de filha e pai. E como eu não tinha também referências de paternidade, sabe? Afeto, de beijar, de chamar meu pai de papai, como eu via em caso de outros relacionamentos. Então, meninas, quando eu comecei a me relacionar com Deus a partir, né, do meu filho, o que aconteceu, meninas? Eu comecei a criar esse vínculo de pai e filha. Eu comecei a sentir esse amor de pai. E aí, meninas, tudo mudou, porque aí, a partir desse relacionamento, eu comecei a me sentir como filha, e aquele amor que até então eu experimentava ocasionalmente, como eu disse para vocês, porque eu tinha o Espírito Santo de Deus na minha vida, mas não permitia que ele, a luz do Espírito Santo, que ele agisse nas outras áreas da minha vida, na minha alma, que estava cheia de sentimentos, de emoções tóxicas, né? Mas aí quando eu permiti, quando eu me posicionei para que o Espírito Santo, né, invadisse todos os aspectos da minha vida, meninas, as coisas começaram a mudar. O amor que a palavra de Deus diz, o amor que lança fora todo medo, eu comecei a sentir esse amor. E hoje, meninas, até hoje, eu luto com esse processo do medo, que é algo recorrente. Às vezes essas vozes do inimigo quer me paralisar novamente, né? Porque nós temos, né, meninas, as vozes, eu considero que são 4 tipos de vozes. A voz do Espírito Santo, que sempre fala conosco, a voz de Satanás, que está o tempo inteiro querendo nos paralisar, e nos paralisar no sentido de deturpar nossa identidade, de nos fazer duvidar de quem nós somos, porque ele sabe que se nós duvidarmos, se nós não compreendermos que somos filhas de quem é o nosso pai, e assim, a herança que nós temos do nosso pai em todos os aspectos da nossa vida, nós ficamos mesmo paralisadas, e nós permitimos que os outros tipos de vozes também nos dominam. Então tem as vozes da nossa alma, que são determinadas por aquilo que a nossa alma está cheia, por aquilo que nós alimentamos,
por aqueles sentimentos que está dominado a nossa alma, né? E no meu caso era dominado pelo medo. Então era isso que era evidenciado, as minhas atitudes eram em relação a isso. Eu não evidenciava os frutos do Espírito porque o Espírito Santo ainda não tinha, eu não tinha permitido que ele invadisse a minha alma e que produzisse, né, os frutos para que eu evidenciasse. E tem também as vozes das pessoas, as vozes de terceiros, né, que muitas vezes o inimigo, como ele é oportunista, ele usa essas vozes para nos atingir. A palavra de Deus é muito clara sobre isso. Jó, ele foi afetado, né, por essas vozes das pessoas, dos amigos, da mulher dele, que falou: abandona esse Deus e morre, ou então você está em pecado, isso está acontecendo porque você está em pecado. As vozes das pessoas, né, e a palavra de Deus também fala sobre a voz de Satanás, sobre a nossa identidade. O maior exemplo disso é Jesus, né, o inimigo Satanás tentando deturpar a identidade do próprio Jesus, né, falando: se você é filho de Deus, então faz com que essas pedras virem pães, né, se tornem pães, ou seja, tentando deturpar a identidade de Jesus. E é assim que ele age também na nossa vida. E as vozes também da nossa alma, a Bíblia fala sobre isso, quando Davi fala assim: aquieta-te, alma, espera em Deus, ou seja, ele se posicionando, porque a voz da alma dele que queria angustiar ele, queria paralisar. Então, meninas, o que eu quero dizer para vocês através desse devocional, que se algumas de vocês, assim como eu, enfrenta, né, esse obstáculo que é o medo, mas a partir do momento que eu descobri, que eu comecei a vivenciar, que eu aceitei esse amor de pai, hoje, meninas, o medo ele vem, ele continua, o medo, todo novo desafio que aparece, o medo vai estar lá. Só que quando nós temos certeza quem nós somos, quem é o nosso pai, nós conseguimos enfrentar, nós enfrentamos esse medo, porque coragem não é ausência de medo. E o que eu quero deixar para vocês é isso: se você está enfrentando um obstáculo na sua vida e que você olha para esse obstáculo e o que você vê é medo, um medo paralisante, se volte para o seu pai, porque o seu pai que está no céu, o seu pai que habita dentro de você através do Espírito Santo, ele te dá força